Vamos lá então, pessoal. Vamos estudar um pouquinho a respeito do agravo em execução. Vamos lá. Assunto da aula: agravo em execução. Pessoal, onde tem a previsão legal do agravo em execução? Onde ele está inserido? Está inserido, galera, lá na Lei 7.210 de 84. Isso mesmo, a Lei de Execuções Penais. Lá no artigo 197. Então, a previsão legal, pessoal, está lá na Lei de Execuções Penais. Mas antes de falar a respeito do agravo em execução em si, eu queria, pessoal, mais ou menos trabalhar com vocês uma ideia inicial de fases no processo, né? Mais ou menos o que a gente tem aqui no nosso processo, galera. A gente tem basicamente 3 fases. Uma fase inicial, ou de conhecimento. Uma fase, pessoal, de recursos. E uma fase de execução de pena. Então, basicamente, a gente tem 3 fases. Vamos falar aqui a primeira de uma fase de conhecimento. Depois, pessoal, teremos aí a possibilidade de uma fase recursal. Encerrando, galera, concluindo a fase recursal, a gente vai ter uma fase de execução. Essa, galera, fase de conhecimento, ela vai iniciar com a propositura da ação. Lembrar, galera, que a gente inicia um processo através do quê? Da denúncia ou queixa, né? Denúncia se for de ação penal de iniciativa privada, queixa-crime se for de ação penal de iniciativa... Desculpa, denúncia se for ação penal de iniciativa pública e a queixa-crime se for de ação penal de iniciativa privada, né? E aí, galera, mais ou menos o que a gente tem dentro desse intercurso aí da fase de conhecimento? A gente tem a citação do acusado para quê? Para que ele ofereça a resposta à acusação. Depois, pessoal, a gente vai ter aí a produção de provas, em que, como regra, tem o seu ápice no interrogatório do acusado. E, por fim, galera, nessa fase de conhecimento, a gente tem as alegações finais, ou orais ou por memoriais escritos. Como regra, galera, essa fase de conhecimento ela vai se encerrar com a prolatação de uma sentença. Dada a sentença, a regra é: eu não posso mais produzir nenhum tipo de prova. A fase de conhecimento, de análise e produção de provas foi concluída. Só que a gente verificou lá a possibilidade, até pelo Pacto de São José da Costa Rica, de toda pessoa poder ter o segundo grau ou ascender ao segundo grau para análise do seu caso. Ninguém pode ser julgado de forma única e exclusiva por um juiz singular. O duplo grau de jurisdição diz isso. A pessoa tem o direito de recorrer. E aí imaginemos uma segunda fase, a fase recursal, em que novamente eu entrego ao Poder Judiciário a possibilidade para que ele reanalise e analise aquelas decisões ou aquela decisão. E aí a gente verificou, pessoal, que eu tenho recurso em sentido estrito, se for uma decisão, como regra, interlocutória. Eu tenho recurso de apelação, se for, como regra, aí, uma sentença de mérito, condenatória ou absolutória. Eu tenho os embargos,
que não têm poder modificativo como regra declaratórios, mas existem os embargos infringentes que podem modificar o julgamento. Eu tenho, pessoal, recurso especial. Eu tenho recurso extraordinário. E tantos outros recursos. Tá? Aqui, pessoal, entendemos o seguinte: na última manifestação do STF, ele entendeu o quê? Que para que eu consiga ou que eu possa executar uma sentença, para ocorrer a execução da sentença, eu necessariamente tenho que ter o trânsito em julgado. Então, eu vou iniciar, pessoal, essa terceira fase somente, tão somente, quando ocorrer o quê? O trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eu vou iniciar a fase de execução através ou a partir do trânsito em julgado. E aí, pessoal, a gente teve a última consideração do STF, entendendo que o trânsito em julgado ocorre com o julgamento do último recurso no último dos tribunais. Então, como regra, o julgamento do último recurso no último dos tribunais, lá, por exemplo, no STF, algum embargo de declaração daquela decisão dada no Supremo Tribunal Federal, a partir do trânsito em julgado lá, é que eu poderia iniciar essa fase de execução de pena. Tá? E aí, se a gente analisar só essa fase de execução de pena, pessoal, que para nós nos interessa porque quando a gente fala do agravo em execução, é o recurso cabível lá para execução penal. Tá? Então, vamos tentar entender quando inicia a partir do trânsito em julgado com a execução ou com o início da execução da pena. Essa terceira e última fase. E aí, galera, vamos entender o seguinte: o que a gente executa? O que pode ser executado? As penas. Essas penas, pessoal, elas vêm através de uma sentença condenatória. Como regra, né? Então, eu vou executar uma pena. E essa pena, ela vem obrigatoriamente de uma sentença condenatória. Quais são as penas que eu tenho, galera? Eu tenho penas privativas de liberdade. Lembram disso? As PPLs. Eu tenho penas privativas de liberdade. E essas penas podem ser de reclusão ou de detenção, dependendo do crime, né? Elas podem ser executadas, pessoal, as penas privativas de liberdade, elas podem ser executadas no regime fechado, semiaberto ou aberto. Lembram disso, né? Conforme a quantidade de pena aplicada e conforme a condição pessoal do acusado, se ele é ou não é reincidente, se ele tem ou não tem bons antecedentes, a gente vai realizar a execução dessa pena no regime fechado, semiaberto ou aberto. Além das penas privativas de liberdade, pessoal, o que a gente também pode executar? Além dessas penas privativas de liberdade, a gente pode executar as penas restritivas de direito. A gente pode executar penas restritivas de direitos. Como regra, pessoal, essas penas restritivas de direito, elas são substitutivas. Elas são substituídas, ou a pena privativa de liberdade pode ser substituída por pena restritiva de direito se adimplir, se contemplar algumas exigências da lei. Por exemplo, as PRDs, galera, lá do artigo 44 do Código Penal, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, limitação de final de semana, proibição de frequentar alguns lugares, alguns estabelecimentos. Essas penas, galera, restritivas de direito, elas são substitutivas de uma PPL desde que a pena privativa de liberdade seja igual ou inferior a 4 anos, não tenha sido crime cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, que o acusado não seja reincidente em crime doloso e que as condições judiciais do artigo 59 sejam favoráveis ao acusado. Poderá o juiz substituir uma pena privativa de liberdade e uma pena restritiva de direito.
Então, também, galera, vai ser executado as penas restritivas de direito. Ah, foi condenado lá a 700 horas de serviços à comunidade. Eu vou verificar o cumprimento, se está de acordo, se não deu nenhum problema. Para quê? Para que eu possa, a partir do cumprimento dessas 700 horas, extinguir a pena que ele deveria cumprir, a pena privativa de liberdade, tá? E também, pessoal, a gente faz a execução no juízo penal, a partir do pacote anticrime, isso foi restabelecido, das penas de multa, pessoal. Pena de multa também a gente vai fazer a execução no juízo da execução penal, tá? Era assim. Depois a pena de multa ela passou a ser de competência do Executivo Fiscal, da Vara de Execução da Fazenda Pública. E agora, galera, a partir de 2019, retorna a competência para a execução da pena de multa para o juízo da execução penal. Então, também a partir dessa mudança legislativa, a gente tem a competência determinada para a cobrança da multa da Vara de Execuções Penais. E aqui, galera, a multa, como ela é dívida de valor, como ela é um valor que você deve ao Estado, tu vai ter as medidas expropriatórias de bens, tu vai ter a cobrança, como qualquer execução, a exemplo da Vara de Execução da Fazenda Pública. Tu vai ter intimação para pagar ou para parcelar, tu vai ter a tentativa de bloqueio de bens, de valores, e se a pessoa não pagar, vai ser aí inserida em cadastro de inadimplentes, protestado, né? Na tentativa de que no futuro pague, tá? Pessoa que não tem dinheiro não vai pagar multa, não vai ter como, né? Mas aí segue todo o rito aí da cobrança pessoal de dinheiro mesmo, da cobrança de valores. Interessante, pessoal, a gente conseguir entender que essa fase de conhecimento, essa primeira fase de conhecimento, como regra, ela vai ocorrer na vara criminal. A competência para julgar alguém é da vara criminal ou da vara penal, como queiram, né? E aí eu tô incluindo também os juizados especiais criminais. Tá? Então, como regra, que a fase de conhecimento ela vai ocorrer, ela vai acontecer numa vara criminal. A fase recursal não, né, pessoal? É claro, se a pessoa não tiver foro por prerrogativa de função, que é uma exceção, eu não vou entrar em exceções, tá? Mas como regra, a fase recursal ela vai ocorrer em um tribunal. Vai acontecer e ocorrer no Tribunal de Justiça, TJ, vai acontecer no Tribunal Regional Federal, no TRF, vai acontecer, pessoal, nos tribunais superiores, no STJ, no STF. Então, a fase recursal ela ocorre, pessoal, em um tribunal. Excepcionalmente, aqui existe a fase recursal do Juizado Especial Criminal, que ocorre na turma de recurso, né? Tecnicamente, turma de recurso não é tribunal, né, pessoal? E por fim, galera, e é por isso que eu queria trazer essa identificação para vocês, a fase de execução penal, ela ocorre aonde? Diante de quem? A fase de execução penal, ela ocorre diante do juízo da vara de execução penal. Eu vou ter algo específico aqui para nós, que é quem vai cuidar da execução penal é um juiz específico da vara de execução penal. É ele que vai se ater, é ele que vai cuidar do cumprimento da execução dessa pena. Tá? Então, bastante atenção aqui. Aqui existe uma nomenclatura nova. Aqui existe, pessoal, uma competência distinta, que é do juízo da vara de execução penal. Acho que está tudo muito claro, pessoal, nesse quadrinho inicial, nessa tentativa de identificar aonde que ocorre a execução penal. Lembrar, galera, que infelizmente no país, no Brasil, a gente tem a quarta maior massa carcerária do mundo, né?
E grande parte dos nossos presos, pessoal, são presos provisórios. A ideia desse cumprimento provisório de pena, galera, ele não vai ser acompanhado pelo juiz de execução. Se na fase de conhecimento, lá na fase inicial, eu determine a prisão preventiva de alguém, esse preso é um preso provisório. Quem vai acompanhar a manutenção ou não dessa medida cautelar aí, pessoal, é o juiz que determinou essa medida da vara criminal, tá? Então, só bastante cuidado, não confundam os presos definitivos com os presos provisórios, né? Então, só colocar essa última informação aqui para a gente lembrar. Não confundir aí preso definitivo com preso provisório. Tá? Não dá para confundir. O preso definitivo, galera, ele está cumprindo pena. Ele está fazendo aí a execução de uma pena imposta pelo Estado e que não cabe mais recurso, não tem como recorrer, está transitado em julgado. O preso provisório, não. O preso provisório ele está respondendo a um processo, não ocorreu ainda o trânsito em julgado da sentença, mas por uma medida cautelar de segregação, entendida como necessária, ele está preso. Tá, pessoal? Então, só lembrem que o que faz na execução penal aqui, ó, ou o que determina na execução penal, é esse preso definitivo. É esse preso aqui que definitivamente está cumprindo pena. Tá? Não entram aqui na execução penal, por exemplo, os presos provisórios. Esses são acompanhados pelo juiz que decretou a medida, que decretou a segregação cautelar. Eu vou apagar esse quadro e vou falar com vocês agora, basicamente, a respeito do agravo em execução. Tá? Então, trouxemos aí um panorama, pessoal, e agora a gente vai falar do agravo em execução. Nós já vimos, pessoal, que a previsão legal, o cabimento do agravo em execução, tem previsão lá na LEP. Então, previsão legal, Lei de Execuções Penais, LEP, que é a Lei 7210, e a previsão do agravo em execução está lá no artigo 197. Deixa eu buscar esse artigo para colar aqui para a gente estabelecer alguns conceitos e entender um pouquinho eles, só um pouquinho. Aqui, ó, excelente. Fala lá o artigo 197, pessoal. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então, essa é a previsão legal que a gente tem a respeito do agravo em execução. Tá? Daqui, desse artigo da lei, eu queria fazer algumas considerações. Quais são, pessoal, os tipos de decisões que a gente tem? Lá na lei de execução penal, eu posso ter decisão interlocutória e também, galera, eu posso ter uma sentença. Exemplo de decisão interlocutória, a determinação da progressão de regime. O juiz, na decisão interlocutória, disse:
o preso pode progredir do regime fechado para o semiaberto. Isso é uma decisão interlocutória. O juiz, numa decisão interlocutória, pode dizer: cabe o livramento condicional para esse preso. É uma decisão interlocutória. Já uma sentença, galera, uma sentença na execução penal pode ser uma sentença de cumprimento integral da pena. Declaro que a pena está cumprida, extingo, portanto, pessoal, o cumprimento dela. Ou, galera, alguma medida por anistia, graça e indulto, anistia, né? Imaginemos que venha ou indulto carcerário que determine a extinção da pena. Então, pode também ocorrer uma sentença na execução penal. Só que tanto faz para nós, pessoal, se a decisão for interlocutória ou for uma sentença, o único recurso possível na execução penal é o agravo em execução. Então, o único recurso possível das decisões do juízo da execução penal é o agravo em execução. Tá? Segundo item importante aqui, pessoal, qual o juízo? O juízo a gente viu antes no nosso quadrinho. Não é qualquer juízo, aqui é um juiz específico. Qual o juiz? O juiz da vara de execução penal. Então, pessoal, caberá um agravo em execução das decisões proferidas pelo juiz. Mas que juiz? O juiz competente lá da vara de execução penal. É contra as decisões dele que eu vou utilizar o agravo em execução. Tá? Aqui, galera, também é interessante, ó. Recurso de agravo. Qual agravo? Agravo em execução. Então, agravo em execução. Tá? E aí, pessoal, lembrem dessa última parte, que é importantíssimo. O agravo em execução não tem efeito suspensivo. O agravo em execução, pessoal, não suspende o cumprimento ou os efeitos dessa decisão. Então, agravo em execução, só que esse agravo em execução não tem efeito suspensivo, sem efeito suspensivo. Significa o quê, pessoal? Esse agravo ele terá apenas e tão somente efeito devolutivo, tá? Então lembrem disso, ó. Apenas efeito devolutivo. Quando eu interponho, galera, o agravo em execução, o juiz, ao receber esse agravo, não vai suspender o cumprimento da decisão que ele tomou. Não vai. Tá? Então, lembrem lá, artigo 197 da LEP, das decisões, qual das decisões interlocutórias ou sentenças proferidas pelo juiz? Qual juiz? O juízo da vara de execução penal caberá recurso de agravo. Que agravo? Agravo em execução, sem efeito suspensivo. Portanto, o agravo interposto, ele vai ter apenas, então, somente efeito devolutivo. Qual o prazo, galera? Qual o prazo? Tempestividade, então. Se a gente for falar aqui de prazo. Pessoal, o prazo do agravo em execução, ele está previsto em uma súmula. Súmula de número 700 do STF. O STF teve que sumular e determinar que o prazo do agravo em execução é de 5 dias. Então, lembrar, pessoal, que no caso do agravo, a lei ela foi tão curta
quando tratou desse assunto, que nem o prazo ela nos trouxe. A gente teve que simular a identificação de que o prazo é de 5 dias. Vamos lembrar que a súmula 700 traz para nós qual o prazo para que a gente interponha o recurso de agravo em execução. 5 dias. A contar aí da intimação da decisão. 5 dias. Pessoal, também preciso que vocês tenham conhecimento do artigo 179 da LEP. Vou colocar aqui atenção, galera. Atenção. Atenção. Esse artigo 179, ele vai trazer para nós uma exceção, tá? Ele vai trazer para nós uma exceção. Fala lá o artigo 179, ó. Transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá ordem para desinternação ou liberação. Vamos entender aqui, pessoal. Transitada em julgado, o quê? A sentença. Então, eu tive uma decisão do juiz. O juiz sentenciou. Que juiz? O juiz da execução penal. Porque se está dentro da LEP, pessoal, não é qualquer juiz. É o juiz da execução penal. O juiz entendeu na sentença que deveria ser desinternado. Quem é que está internado, pessoal, na execução penal? Quem está internado é quem cumpre medida de segurança. Lembram, pessoal, o inimputável, o doente mental, ele não pode receber uma pena. Por quê? Porque lhe falta a imputabilidade. E aí, pessoal, lá o juiz de conhecimento, ao verificar o exame de insanidade mental e entender o juiz que o acusado é inimputável, ele vai aplicar uma medida de segurança. Essa medida de segurança, pessoal, é para prevenir, o próprio nome já diz, né? Medida de segurança. Medida de segurança para quem? Para a sociedade. Essa pessoa se mostrou o quê? Perigosa para o convívio social. Porque ela praticou um crime, ela praticou um ato violento. Ela praticou algo, pessoal, contra um bem jurídico tutelado, protegido. E aí a gente entende que a gente não pode deixar ela pura e simplesmente em liberdade. A gente tem que aplicar sobre ela uma medida de segurança, e medida de segurança é tratamento, medida de segurança não é pena. A gente aplica pena quando a gente tem uma sentença condenatória, quando alguém praticou um crime, fato típico ou antijurídico culpável. Medida de segurança é tratamento. Por quê? Porque essa pessoa, ela não é condenada. A medida de segurança sobrevém, ela vem de uma sentença absolutória imprópria. Eu absolvo a pessoa, só que ao verificar que ela é inimputável, eu aplico uma medida de segurança. Lembram que as medidas de segurança elas podem ser internação ou tratamento ambulatorial. Imaginemos que o crime é punido com reclusão e o juiz entendeu pela medida de segurança internação. Ele manda essa pessoa para um tratamento internado em um hospital psiquiátrico, em um manicômio judicial, antigamente se chamava. Essa pessoa, ela vai evoluir no tratamento. E aí, pessoal, o médico responsável pelo tratamento pode encaminhar a informação para o juízo da execução penal de que aquela pessoa, ela já se mostra curada, ela já se mostra em melhor estado
do que quando ela entrou. E ela poderia ser desinternada para retornar ao convívio social. Nesse momento, pessoal, ao receber essa informação do hospital psiquiátrico, do médico que acompanha o tratamento desse inimputável, o juiz entende por intimar as partes para que se manifestem. E as partes se manifestaram. A defesa do acusado entendeu que, sim, ele está curado, ou ele melhorou com o tratamento, que ele já pode ser desinternado. E imaginemos que o Ministério Público se opõe a isso. O Ministério Público entende o seguinte, olha, ele ainda é perigoso, não dá para desinternar. E o juiz da execução dá uma decisão. Qual a decisão do juiz da execução? Desinternação. O juiz da execução entende que ele já está curado, ou ele já melhora, ele já apresenta uma melhora significativa e que ele pode ser desinternado. Pessoal, dessa sentença de desinternação, o Ministério Público pode recorrer, porque o Ministério Público não se sentiu confortável ou entendeu não ser cabível a desinternação dele. E o Ministério Público assim faz. Da sentença de desinternação, o Ministério Público interpõe agravo em execução. Galera, aqui que vem a grande situação para vocês para a prova, ou de conhecimento. Esse artigo 179, ele é uma exceção à regra. E por que ele é uma exceção à regra, galera? Nesse artigo 179, ao ser protocolado o recurso de agravo em execução, é o único caso em que terá efeito suspensivo o agravo, tá? Então, coloquem lá, pessoal, exceção, pois o agravo em execução terá efeito suspensivo. Tá, galera? Coloquem essa informação que isso cai muito em prova. Esse artigo 179, ele vai fugir com a regra. A regra é, da decisão não tem efeito suspensivo, se tu protocola o agravo, com uma exceção. Artigo 179 é a exceção. Da decisão ou da sentença de desinternação ou liberação, cabe agravo em execução, e esse agravo em execução terá efeito suspensivo. Portanto, protocolado o agravo, eu vou dar efeito suspensivo e vou manter essa pessoa o quê? Internada, até o julgamento definitivo do agravo. Essa é a grande ideia, isso é que cai em prova. Eles te colocam uma situação em que a sentença do juízo da execução penal é de desinternação, porque a pessoa estava cumprindo uma medida de segurança e entendeu o juiz que ele já pode ser desinternado, e eles te questionam qual o recurso cabível. E aí tu fala, o recurso cabível da decisão do juízo da execução penal é o agravo em execução, com fundamento no artigo 197. E aí eles te questionam, mas nesse caso, terá ou não terá efeito suspensivo? E aí tu vai ter que entender que nesse caso é a exceção à regra. A regra é, agravo em execução não terá efeito suspensivo, salvo na situação do artigo 179, da sentença de desinternação ou liberação, quando interposto o agravo em execução, terá efeito suspensivo. Então, lembrem disso. Eu tenho a regra, não ter efeito suspensivo, mas eu tenho uma exceção, artigo 179. E o que cai geralmente é a exceção. Bastante cuidado.